Ir ao passado, no presente, para nós então entendermos quais as possibilidades do futuro, isso foi uma das falas, várias falas que nós já tivemos, para poder, nós não repetimos, como diz o Guruji, nós reprisamos, né, determinadas posições, para que possa ser, ao ser revisto, possa algum ponto que não havia ainda sido absorvido acabar acontecendo. Tem um filme em algum lugar do passado, que é um filme que aquela pessoa pega, deita para ela ir lá no passado, ela coloca uma pedra na mão para regressar aquelas lembranças, né? Então, nós temos possibilidade de fazer regressão, sozinhos. No momento que nós vamos a um pensamento lá do passado, nós estamos regredindo. Nós não vamos de corpo, de matéria, mas nós vamos em pensamento. E muitos chegam a sentir até o aroma daquele momento, o perfume que existia naquele momento, naquela brincadeira de criança, naquela festa junina, do cheirinho do pinhão, nós sentimos até o aroma. Onde é que está? Está na frequência. Quer dizer, a frequência ficou impregnada do que existia naquele momento. A frequência ficou. E isso é uma regressão. Então, quando nós vamos no passado, quando nós vamos nos olhar no passado, quando eu era criança, eu estou regredindo, eu vou trazer na lembrança todos os acontecimentos, bons ou não bons, que tiveram. E por quê? O que será? Então, eu estou buscando compreender o que aconteceu que me trouxe até aqui. O que deu certo, o que não deu certo, onde é que foi que eu falhei, por que eu falhei, quais as decisões que eu tomei, que eu poderia ter tomado diferente, mas o se não existe, se eu estivesse feito aquilo, não existe. Eu tenho uma posição que eu sempre vejo assim, quantos anos eu mais ou menos posso ter pela frente? Que isso é um talvez. Há a possibilidade de eu mudar toda essa posição que eu estou tomando e tomar e fazer uma nova posição? Então eu vou fazer novos investimentos. Então eu estou indo no passado, neste momento presente, estou revisando, revendo, que é uma posição sempre, vá rever o que foi feito para saber se poderá fazer hoje melhor. Não lá, não naquela época fazer melhor, agora fazer. Agora é tarde, jamais é tarde demais. Não existe o tarde demais. Agora talvez seja a hora. Agora talvez nós estejamos preparados para fazer. E naquela época nós queríamos fazer, mas não havia preparo. Por que então não fazer agora? Quantas pessoas acabam concretizando sonhos anos de idades avançada? Porque antes outras prioridades existiam. Então, quando nós vamos revisar, nós vamos lá, em estado de regressão, mental, né, psíquico, regredimos, analisamos, vamos observar, ver as situações e agora, nas condições que nós temos agora, nas possibilidades que nós temos agora, o que nós poderemos fazer para o amanhã? Qual é o investimento que eu fiz em mim ou ao meu redor, nas minhas coisas, que eu posso fazer diferente agora? Sempre, sempre. Eu chego a dizer que nós não somos destinados, que nós podemos construir um pré-destino. Quer dizer, modificar nossos destinos. A cada ponto que nós vamos fazendo mutações, nós podemos observar ângulos que possam modificar completamente o nosso comportamento e fazer um futuro que pode tornar rumos completamente diferentes. Tanto que num dos vídeos nós falamos qual é o futuro para a humanidade, qual era a nossa posição do Instituto Interlim, do futuro da humanidade. Ele não existe ainda. Ele não foi construído como não foi construído o teu futuro. Talvez algumas ações que nós fizéssemos no presente, nós possamos ter um futuro completamente diferente. Assim a humanidade, se a humanidade se unisse e começasse a tomar atitudes diferentes, hoje pode ser, pode não ser, tudo num talvez, que acontecesse rumos diferentes. Os resultados poderiam ser diferentes. Então, quando se fala nessa revisão, se fala
aqui. Onde é que nós estamos hoje? Hoje nós estamos aqui, nesse mês, nesse dia. Onde é que nós estávamos nesse dia, nesse mês, de anos atrás? Nós vamos lá e fazemos uma revisão, uma regressão. E na regressão, uma revisão. Sem culpabilidade, porque muitas pessoas não conseguem rever muitas coisas porque se culpam de ter feito coisas que depois observaram que jamais teriam feito aquelas escolhas com a cabeça que tem hoje, com a percepção que tem hoje. Mas você não tinha naquela época, você se construiu. Que bom, deveria dizer, que bom que hoje eu não tomaria e vou acertar as consequências, porque hoje eu não faria mais essas atitudes, esses comportamentos. Que bom que você olhou, voltou e viu que hoje você faria diferente. Mas as consequências muitas vezes não vão poder ser amenizadas porque você ou porque a pessoa percebeu-se que errou. As consequências podem não ser modificadas. Mas aí é um assumir da responsabilidade. Uma consciência bem estruturada, ela não entrega a ninguém a responsabilidade de ter participado daqueles resultados. Ela vê a sua parte, mas o outro não viu, mas você vê, cumpre a tua parte. Parece aquela criança que diz, não fui eu que fiz, foi fulano que me fez fazer, mas você fez. Você aceitou a ordem daquele fulano, então vai estudar, vai revisar por que você aceitou. Por ser uma pessoa insegura, então eu tenho que trabalhar melhor na minha segurança, na minha capacidade de me sentir seguro no que faço. Se nós não partirmos para essa premissa, não há proposta de estudo, não há proposta de revisão para uma melhoria do futuro do seu caminhar. Nós sempre procuramos deixar claro que não tente transformar o mundo porque você encontrou uma bela ideia. Tente transformar você. Vivencie aquela ideia, aquele pensamento em você e vê se ele funciona em você. Porque às vezes é uma bela ideia, mas não há possibilidade de ela ser concretizada, ou pelo menos ainda não há um alinhamento para que aquela concretização aconteça. E muitas vezes nós exigimos demais de nós exigimos perfeição demais. Nós devemos buscar a perfeição constantemente, mas daí exigir que ela aconteça diariamente na nossa caminhada pode nos tornar pessoas que vão sacrificar-se em exigir demais, em demasia, e sacrificar os outros, exigindo também dos outros essa perfeição. E como é incômodo conviver com uma pessoa muito retórica, muito metódica, muito cheia de padrões e sem flexibilidade. Como é complicado, como é complexo. Amar é compreensível, mas como é complexo conviver. Porque jamais nada está perfeito, tudo poderia ser melhorado. Evidente que sempre tudo pode ser melhorado, mas não ali. Não naquele momento. O que está feito naquele momento está feito. Pode ser melhorado para o próximo momento. Quando nós fazemos os nossos eventos, nós somos autocríticos, a equipe toda faz as críticas. Estava ótimo, mas pode ser excelente. O próximo. Mas nós celebramos o hoje. Esse estava ótimo, com todas as condições que nós tínhamos naquele momento, com as possibilidades que nos foram ofertadas e com as circunstâncias do acontecimento. Mas isso não impede que nós nos reunamos e possamos fazer uma melhor apresentação amanhã. Isso não impede. E pode ser que com todo o planejamento, aquele amanhã não aconteça nessa qualidade. Então, como é que nós poderíamos não concluir, nem fechar esse assunto que é tão amplo, mas pelo menos fazer uma aproximação de nós nesse finalmente desse vídeo? Vá ao encontro dessa regressão e dessa revisão, mas volte. Volte e no momento atual, veja como é que você pode lá no futuro plantar aqui de uma forma diferente. Porque a semente, ela não é plantada uma vez só. Ela vai ser replantada, 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 cada vez de diferentes formas. Reposicione-se a todo instante. Observe as informações e reposicione-se também você em estado de comportamento e atitude.
E aí se construa cada vez mais aqui, agora, com base naquilo que já foi feito, em demanda aquilo que você deseja de alcançar. É isso que nós trazemos, é uma proposta que tem sim um ontem, um hoje. E não é como dizem, né? O hoje é um presente, porque dele nós podemos modificar todo o amanhã. Se está bom, se está bem, siga em frente, sempre em frente.